Rodrigo, Roberto, que acabou de entrar aí, Marco, lá dos Estados Unidos, e o Anderson, que é a primeira vez que estou dando uma palestra com o Anderson, que foi meu primeiro orientando de pós-graduação, é muito interessante estar finalmente falando aqui junto com ele. Quando me convidaram para essa palestra, eu achei interessante escrever, pensar um pouquinho sobre esse tema, porque embora eu não tenha tratado especificamente de mente e consciência animal, acaba sendo a interseção entre a filosofia da mente e a filosofia da biologia, que são as minhas áreas principais. Faltou só a epistemologia analítica da religião, eu não consegui enfiar ela aqui não, mas eu achei que tinha algumas coisas que a gente podia tratar, mais voltadas mesmo para a filosofia da mente, que eu imagino que o grupo aqui é mais um grupo de filosofia da mente do que de filosofia da biologia, E já sabendo que era o Anderson que ia falar junto comigo, já sabendo mais ou menos a pegada dele, eu pensei, eu vou fazer um preparatório aqui, de certa maneira vai conversar bem com a apresentação do Anderson. Uma outra coisa, eu já vou previamente discordar do que ele vai falar, mas no que diz respeito ao geral, vai ser um prolegômeno interessante aos exemplos que ele vai dar. Eu já pude dar uma olhada no que ele vai apresentar aí. Eu não preparei slides, eu não tenho paciência para isso, e vou fazer a maior parte da palestra só falando aqui no improviso, mas tirando esse iniciozinho aqui, eu peguei o início de um artigo meu, que o Marco Aurélio, inclusive, conhece, que é um artigo que tem uma quantidade bastante grande de perguntas. Esse artigo começa justamente com essas perguntas, são quase 4 páginas de perguntas, sem resposta nenhuma, certo? E a ideia não é mesmo responder nenhuma dessas perguntas. Eu acho que algumas coisas são interessantes a gente efetivamente se aprofundar na questão e não necessariamente nas respostas, e eu acho que a ideia de discutir consciência e mente animal tem essa particularidade interessante, porque quando a gente discute na filosofia da mente, a gente normalmente está discutindo de seres humanos, adultos, que por algum motivo gostam de maçãs vermelhas, e quando a gente está falando em animais, o negócio é diferente, e eu acho que por ser diferente, permite com que a gente consiga discutir um pouquinho mais os limites e as possibilidades de pensar dentro da filosofia da mente, do que pegar aquele caso padrãozão do homem que sente dor, do homem que está de frente com uma maçã vermelha, e discutir só esse caso padrãozão. Eu vou pedir para vocês, assim, que finjam que isso aqui é uma aula de exercício aeróbico, um jump, alguma coisa assim, Enquanto eu estiver fazendo as perguntas, vai acompanhando como se fossem perguntas mesmo, sem ficar questionando muito. Uma outra pergunta que pegar vocês tentam responder na cabeça de vocês mesmo, mas o interessante aqui, essa primeira parte, a ideia é que ela seja um pouco destrutiva do conhecimento comum sobre a consciência que a gente tem. A minha crítica durante a minha apresentação toda é uma crítica quase metafilosófica ao modo como a gente faz filosofia da mente baseada nas nossas intuições particulares sobre como é a mente e como a mente funciona. Então, no final das contas, é tudo uma grande crítica ao modo que a gente faz filosofia da mente. E essas perguntas vêm para tentar criar um terreno e demolir um pouquinho o modo como a gente tende a pensar a mente, ok? Então, primeiro, em relação ao nosso monólogo silencioso interno, essa vozinha que a gente escuta na nossa cabeça, Quem vem primeiro, o pensamento ou a fala? Na visão comum da psicologia popular, o pensamento antecede a fala e a expressa. Mas faz sentido dizer que pensamos antes de sabermos falar? E que linguagem esse pensamento se daria? Português, mentalês, cerebrês? Bebês pensam? Em que linguagem? Animais pensam? Em que linguagem? Quando que o pensamento surgiu na história evolutiva? O que seria um proto-pensamento? Como é proto-ser? Quando que o pensamento aparece no desenvolvimento de uma pessoa? Em que idade começamos a pensar? Sabemos que surdos mudos usam a mesma área da linguagem em seus cérebros do que nós, que não somos surdos e mudos, usamos.
Inclusive, podem se tornar afásicos se tal área for danificada. Mas como eles experienciam esses pensamentos? Pessoas nascidas surdas ouvem uma voz em suas cabeças quando pensam, ou elas pensam em linguagem de sinais? E se não souberem linguagem de sinais, como que elas pensam? E fanhos e gagos de nascença pensam de maneira limpa e fluida ou pensam como falam? E a Helen Keller? Helen Keller é uma mulher surda e cega que aprendeu a escrever, virou uma política importante, inclusive. E a Helen Keller pensava como? Nosso pensamento se dá mesmo em português? Por que a gente pensa em português? Aprendemos a falar antes de aprendermos a pensar ou é o contrário? Pensamos com o sotaque da nossa região? A sintaxe do nosso pensamento é a sintaxe do português? O que vem antes? Se dois cérebros pudessem conversar diretamente por algum tipo de interligação, em que linguagem conversariam? Quando o professor Xavier entra na mente do Wolverine, em que linguagem eles falam? Qual é a linguagem da telepatia? E se fossem pessoas de línguas nativas diferentes e que não soubessem a língua uma da outra? Poderiam conversar através de seus cérebros? Porque Jarvis e Ulton conversam em inglês. Jarvis e Ulton são personagens do como é que é o nome daquela porcaria? Do filme de super-herói. Tem um Hulk, sabe o quê? São dois computadores que conversam mentalmente um com o outro. Okay? Diga-se de passagem, esse questionamento aqui ele começou quando eu percebi que eu não consigo fazer o R brando falando. O R de arara, araraquara. Eu tenho algo parecido com língua presa. Não é língua presa porque foi outro problema que na língua não é presa. E eu descobri que eu não consigo pensar o R brando. Certo? Eu não consigo pensar arara com R tremendo direitinho que deveria pensar. E eu comecei a pensar, fanho, será que também pensa fanho? Gago, será que também pensa gago? E fui embora nessa discussão. E onde está a mente? Que é uma outra discussão que a gente vai abordar aqui. Onde estão nossos pensamentos? Na nossa cabeça? Por que então Aristóteles o tratou como órgão resfriador do sangue? Não sabia ele que tinha uma vozinha dentro da sua cabeça? Os antigos egípcios, ao preservarem os órgãos dos faraós para a vida após a morte, simplesmente descartavam o cérebro. Por que faziam isso? Após a morte, o faraó iria precisar do seu coração, estômago, intestino, fígado e pulmão, mas o cérebro não, porque esses outros todos eram guardados. O cérebro era jogado fora. E eram guardados porque ele ia precisar depois da morte. Não sabiam eles que a mente do faraó estava em sua cabeça? Não era como a mente que eles se identificavam? O discípulo de Pitágoras, Alquemeão de Crotona, século V a.C., pode ter sido o primeiro no mundo ocidental a dizer que nossa visão e nossa mente estava na cabeça. Mas para dizer isso, ele dissecou cadáveres e viu que os nervos ópticos estavam ligados ao cérebro. Tal procedimento era realmente necessário? Não sabia ele imediatamente que sua mente ficava na cabeça? Não sabia que via e pensava com a cabeça? Até praticamente o começo do Renascimento, era comum acreditar que o local das emoções era o coração. Mas eles eram diferentes de nós? Ouviam uma vozinha no lado esquerdo do peito? Por que demorou para que o cérebro se estabelecesse como centro da alma? Descartes foi o primeiro a pensar com a cabeça? Mas mesmo Descartes disse que não existe localização física da alma. A glândula pineal estava na cabeça, mas a alma não mora na glândula pineal. É só que faz a ligação. Certo? Porque mesmo com a sua famosa glândula pineal fazendo no cérebro a ligação entre o corpo e a alma, ele não situou a alma no cérebro ou próximo deste. Cegos de nascença que aprendem cedo a ler com as mãos, dizem pensar com as pontas dos dedos. Se nossos olhos, ouvidos e boca fossem na coxa, o pensamento ainda estaria na cabeça? Se víssemos e escutássemos o mundo na altura da nossa cintura, onde diríamos que está nossa mente? Será que diríamos que o órgão de pensamento é o fêmur? Muitos dizem que a mente está dentro do cérebro de um modo nada metafórico, e isso parece estar relacionado a dois pontos. Os sentidos estão majoritariamente na cabeça, e uma tal vozinha que aparece quando ouvimos lá dentro, quando pensamos ou lemos. Mas essa vozinha sempre existiu? De onde ela vem? Crianças as ouvem? Animais a ouvem? Surdo as ouvem? Sabemos que até cerca de 500 anos atrás, a leitura silenciosa era rara, sendo que pessoas como Júlio César eram considerados como tendo superpoderes por conseguirem olhar para um texto e saber o que estava escrito lá sem ler em voz alta. Eram considerados um tipo de superpoder olhar para um texto e saber o que está escrito sem ter que ler em voz alta. Outras pessoas de então
também tinham essa voz do pensamento em suas cabeças? Era isso que Sócrates chamava de daimon? E se era, não era óbvio para ele que isso era ele mesmo pensando? Esse debate aqui vem do livro do Julian Jaynes, clássico da mente bicameral. E como são os qualia? A gente vive falando de qualia porque é fácil pensar em maçãs vermelhas e em dores de marteladas no dedão do pé, Mas vamos explorar um pouquinho o que são os qualia. Pessoas nascidas cegas formam imagens mentais? Paciente com a visão cega, que é capaz de adivinhar a cor que diz não estar vendo, tem qualia? Pode haver qualia sem haver experiência de estar tendo qualia? O que são as qualia, afinal? De que são feitas? Qual sua substância? Um experimento ligou parcialmente os nervos ópticos de um furão na parte do cérebro, desse mesmo furão que processa dados auditivos. Ainda assim, ele era capaz de se locomover visualmente, entre aspas, mesmo que com dificuldade. Neste caso, tal furão está tendo que tipo de qualia, certo? Ele está recebendo informação visual, está passando pelo nervo óptico, o nervo óptico está ligando na parte auditiva do cérebro, certo? Ele está vendo ou ele está ouvindo? As qualia da visão são diferentes das qualias da audição? E as qualia do gosto, do tato, do olfato? Tais qualias são de tipos diferentes? Se sim, quantos tipos de qualias existem? Há uma tipologia das qualia? Se não, como sabemos diferenciar se estamos ouvindo ou vendo algo? Se existem diferentes tipos de qualia, por que certas partes do cérebro produzem ou estão ligadas a qualias que são experienciadas como audição e outras são experienciadas como visão? Existem neurônios ou estruturas específicas para cada tipo de qualia? Ou qualia é tudo um tipo só? O que faz que uma parte do cérebro seja experienciada como um tipo de qualia e outra parte seja experienciada como outro tipo? Uma pessoa que gosta de azeitona e uma que não gosta experimentam a mesma qualia ou qualias diferentes? É possível uma pessoa gostar de um qualia e outra pessoa não gostar do mesmo qualia? É gostar um qualia ou um qualia é algo que você gosta ou não gosta? Esse aqui foi o motivo pelo qual eu virei ilusionista, por não entender como alguém pode gostar de azeitona. Para mim, isso assim, não faz o menor sentido que alguém goste de azeitona, certo? E eu não estou ouvindo você, o seu microfone está desligado. E eu comecei a pensar, como é que pode uma pessoa, será que ela sente o mesmo gosto que eu sinto e gosta daquele gosto, ou se eu sentisse o gosto que ela sente, eu gostaria, se ela sentisse o gosto que eu sinto, ela gostaria, e qual dos dois é a qualia? É o gostar ou é o gosto? Como é possível isso, certo? E quantos tipos de qualia existem, certo? Isso por que a gente não tem uma tipologia de qualia, já que a gente consegue diferenciar entre qualias visuais, auditivas, olfatórias e por aí vai. Certo? E qualias biônicos, certo? E agora veio até moda. Quando eu escrevi esse texto aqui, há uns 10, 15 anos atrás, não era moda, mas agora veio até uma modinha por causa do chat GPT. O britânico octogenário Ray Flynn teve degeneração macular relacionada à idade e estava perdendo sua visão central. Teve, então, um olho biônico implantado pelo médico Paulo Stanga, onde câmeras nos seus óculos mandam sinais wireless direto para eletrodos em sua retina, permitindo que ele veja contornos de objetos à sua frente, mesmo quando está de olhos fechados, né? Ele vem pela câmera, não precisa abrir o olho. Como será ser alguém com visão biônica? E se ao invés de problemas na retina ou no nervo óptico, o problema fosse na área do cérebro onde a visão é processada? Será que poderíamos substituir essa área por um similar biônico? Qual será a experiência visual de alguém com um lobo occipital biônico? O lobo occipital é onde é que processa a visão. Será que poderíamos simular como é ser aquela pessoa? Teríamos que simular o seu ponto de vista? Teríamos que simular suas qualia? Precisaríamos simular uma consciência subjetiva no cérebro se alguém tivesse um lobo occipital biônico? Você tem que criar a simulação de ponto de vista naquela pessoa? Como se simula a subjetividade? Qual é o melhor programa código para isso? E com qual propósito tal experiência subjetiva precisa ser simulada? Para que um como é ser serve em uma simulação eletrônica? Nos filmes, O Exterminador do Futuro e Shep são dois filmes onde as máquinas pensam e falam e vivem como seres humanos. Por vezes, somos transportados para um ponto de vista do robô humanoide. Mas por que eles precisam ter um ponto de vista? Por que não pode simplesmente reagir no meio? Quem está vendo do ponto de vista deles? Como é ser Optimus Prime?
Se você fosse criar uma inteligência artificial, se daria o trabalho de fazer um ponto de vista interno? Para que propósito? Para que tal ponto de vista interno serve? Se você fosse construir um robô humanoide capaz de viver e agir no mundo, você precisa simular também um ponto de vista interno com uma subjetividade. Para quê? Ele não pode só reagir diretamente ao mundo. Já essa ideia aqui, essa aqui não foi minha, foi direto do Dennett, que em 1991, o Conscious Explained, ele mostra isso com clareza ao apresentar o robô Shakey, no final da década de 60, um robô já bastante antigo, que é capaz de observar o mundo externo e executar pequenas ações a partir de suas observações. E isso aqui é a apresentação do Dennett, né? Não estou citando o Dennett, mas é ele que fala. Em um monitor, podemos ver como ele vai separando pontos claros e escuros a fim de construir e identificar a forma do objeto à sua frente. Ele identificava fórmulas quadradas, triangulares, redondas, identificava mais ou menos cor, então você podia falar, bote o quadrado amarelo do lado da bola azul. E ele conseguia fazer isso, e você vinha no monitor, ele fazendo a identificação, o processo de identificação direitinho. Né? Em um monitor, então, podemos ver como ele vai separando pontos claros e escuros a fim de construir e identificar a forma dos objetos à sua frente. No entanto, o monitor pode ser desligado e Shakey, que é o nome do robô, continuará fazendo exatamente o mesmo processo que antes. Ele não tem monitor interno nenhum, não precisa de um. Shakey observa o mundo externo e age sobre ele, mas isso, em um sentido bem claro, não há como ser Shakey. E mais importante, eu acho que esse é realmente o mais importante, não precisa ter como ser Shakey, certo? Ele consegue saber onde é que está o quadrado azul e a bola amarela sem ter uma subjetividade, um comercial ou qualquer coisa assim. Ele não precisa formar representações internas acessíveis só para ele. Qual seria o propósito de construir para um Shakey um ponto de vista interno? E se fosse construído, quem estaria experienciando tal ponto de vista? Se para Shakey basta diferenciar o mundo externo sem qual ou como ser, porque para nós isso não é o suficiente. A ideia de que o mundo está lá e nós estamos aqui e a nossa consciência, nosso acesso ao mundo não é, senão o cerne do próprio dualismo, que é a separação ontológica entre nós e o mundo. Mas nós não estamos fora do mundo em nenhum sentido. O termo dentro, quando usado pelos amantes do hard problem, que eu vou chamar aqui de qualia lovers, implica em um dentro que não é espacial, mas é ontologicamente distinto. Pois se abre a cabeça e olho dentro, vejo o cérebro. Se olho dentro deste, vejo neurônios. Se olho dentro deste, vejo estruturas celulares. Se olho dentro destas, vejo átomos. Se quisermos ser propriamente fisicalistas, temos que dizer que não há dentro nenhum além do espacial e nem fora nenhum além do espacial. E então, nesse sentido usado aí, não há também acesso nenhum. O fisicalismo, por definição, só deveria comportar a ontologia da física, certo? E dentro na física tem um sentido muito claro, fora na física tem um sentido muito claro, e acesso na física tem um sentido muito claro. Bom, para aplicar, acabou as perguntas, vamos seguir o texto. Seguir a apresentação. Para aplicar isso dentro da filosofia da mente, eu criei um experimento de pensamento que o Marco já conhece também, inclusive, chamado Experimento da Caverna de David Chalmers, certo? É um plot twist no experimento da caverna platônica. A ideia é o seguinte, e esse experimento serve para vocês terem uma noção de que existe uma diferença, eu não consigo ver o nome desse cara, Piccoli ruivo, sem lembrar do professor Piccoli e imaginar que ele é ruivo. O professor Piccoli é um professor nosso aqui. Experimento da caverna, para vocês tentarem deixar claro a diferença, o que é um dentro ontológico, que é o dentro das qualia, e um dentro físico, que é o dentro da ontologia da física, certo? Porque se não faz essa diferença entre esse dentro ontológico e esse dentro físico, para mim não está discutindo qualia, não está fazendo filosofia da mente. O experimento é o seguinte, imagina que alguém, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, acordou no meio da floresta, não sabe como é que foi parar ali, não sabe em que floresta está, não sabe em que parte do mundo está. Está lá perdido no meio da floresta, passa alguns dias ali perdido, e no meio dessa perdição toda, ele encontra uma caverna. Entra dentro dessa caverna, e dentro dessa caverna ele encontra alguma coisa milagrosa qualquer. No meu experimento original, ele encontrava um mundo cheio de dinossauros e tudo mais, só para ficar cinematográfico mesmo, mas pode ser qualquer coisa, ele pode encontrar a Mona Lisa lá, não interessa.
e ele encontra essas coisas que, né, ninguém esperaria encontrar dentro de uma caverna no meio da mata, né, os dinossauros e tudo mais, e depois ele sai dessa caverna, continua perdido por mais um tempo, até que ele é finalmente resgatado, trazido de volta para a civilização. Sem ele saber, acontece alguma catástrofe natural que destrói completamente essa caverna. Então, essa caverna não existe mais nada que estava lá dentro, tudo foi completamente destruído, ninguém mais tem acesso ao que tem naquela caverna. E aí ele vai contar como é que foram os dias dele perdido no meio dessa floresta, e ele conta dessa caverna, ok? Bom, e ao contar dessa caverna, ele vai dar o relato, então, dele de o que ele viu naquela caverna, certo? Ele fala, tem dinossauro, não sei lá o que lá. Vamos ignorar completamente o problema de se as pessoas acreditariam ou não acreditariam. Vamos imaginar que aquele cara era um cara que não tem por que mentir, ou que a gente, de repente, criou um soro da verdade, uma máquina de detecção de mentira, então a gente consegue ver que o relato dele é absolutamente verdadeiro, o suficiente para a gente acreditar. Essa questão em relação à crença na veracidade do relato do cara por terceiros não é o que é importante aqui. O importante é só o seguinte: a única informação que a gente tem dessa caverna é o relato de primeira pessoa de um cara só, ok? No entanto, a caverna em si, ela foi completamente destruída, então não tem nenhum outro acesso a não ser o relato dessa pessoa, mas ela, em princípio, pelo menos, ela não é ontologicamente subjetiva ou particular. Só calhou dele ser a única pessoa que entrou lá e calhou, então, ele ser o único relato que tem daquela caverna. Mas, em princípio, ele poderia ter sido perdido com 1 milhão de pessoas, e 1 milhão de pessoas poderiam ter sido na caverna, ou, em princípio, a caverna poderia não ter sido destruída, e qualquer pessoa poderia ter voltado lá nessa caverna e visto os dinossauros. Ou seja, a gente só tem acesso àquela caverna pelo relato dele, mas, em princípio, a caverna não é particular, não é privada, não é subjetiva, ela é ontologicamente dentro do mundo da física, tudo tranquilo e fácil. Só calhou de maneira contingente que o nosso acesso a essa caverna é por um único relato de uma única pessoa. Agora, compare isso ao que a gente chama da minha qualha de dor quando eu chuto a parede com um dedão, ok? Bom, no que diz respeito ao cientista que está estudando a dor, no caso a minha dor, ele tem também o mesmo acesso que o cientista que está estudando aquela caverna, terceira pessoa está estudando aquela caverna, tem um acesso, que é o relato, certo? Ele só tem o meu relato, assim como ele só tem um relato do cara que viu a caverna. No entanto, a minha dor, ela não é acessível para aquela pessoa, certo? Não importa como que seja, aquela dor é minha dor. Ele pode até ligar o cérebro dele no meu cérebro, de algum modo meio Black Mirror, alguma coisa assim, mas ele não vai ter a minha experiência de dor, ele vai ter a experiência dele de ter a minha experiência de dor. Certo? Aqui é o artigo clássico do morcego do Thomas Nagel. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente usa a ideia de um relato particular de primeira pessoa, individual, subjetivo, no que diz respeito à consciência, a gente está falando de algo que é ontologicamente diferente do que um relato típico de um relato físico, mesmo que você só tenha um relato de uma pessoa, da posição daquela pessoa. E é essa ontologia que é o problema. Okay? O problema da filosofia da mente, no meu entender, pelo menos da metafísica da mente, no que diz respeito à qualia, é esse, certo? Aqui a gente está falando de uma ontologia diferente, certo? A gente usa para essa ontologia, e eu não vou desenvolver muito isso, porque minha apresentação não é sobre ilusionismo, eu vou falar de ilusionismo, mas ela não é sobre ilusionismo, certo? Mas a gente usa certas metáforas espaciais para falar das nossas experiências particulares, certo? A gente usa, mas são só metáforas. Quando a gente fala que a mente está dentro da nossa cabeça, é uma metáfora, ela não está dentro em nenhum sentido físico. Coisas que estão dentro em sentido físico, você consegue descobrir que elas estão dentro lá com um martelo, certo? Ou pelo menos com um microscópio, alguma coisa assim. Certo? A mente não está dentro da nossa cabeça nesse sentido, ok? E aí vale a pena perguntar em que tipo de sentido ela está dentro. E a resposta que eu tento apresentar com esse experimento da caverna do David Chalmers é dizer que ela está dentro no sentido ontológico. E se ela está dentro no sentido ontológico, e é isso que eu vou defender aqui, e aí nesse caso já diferenciando um pouco do Anderson do que ele vai defender, é que só existem duas boas respostas para isso.
ou não tem dentro ontológico nenhum, ou se tem dentro ontológico, é um dualismo, algum tipo de dualismo, certo? Seja de propriedades, seja de substâncias, ok? Bom, pegando agora, então, esse apanhado, vamos discutir, então, a questão especificamente da mente animal, certo? Eu cortei aqui boa parte dos exemplos que eu vou dar, porque o Anderson já vai trazer os exemplos com muito maior maestria do que eu. Eu quero pegar só os conceitos. A gente sabe que existem até organismos unicelulares, ok? Não estou falando de nenhum organismo complexo, que são capazes de fazer distinções no meio ambiente e agir a partir dessas distinções, ok? Você tem bactérias marítimas, por exemplo, que elas, quando recebem a luz do sol, elas nadam para o fundo, e vão ficar lá no fundo, no escuro, onde é mais seguro para ela, e quando ela fica um tempinho no fundo, está muito escuro, ela sobe, aí você tem luz do sol de novo, ela desce, e fica fazendo assim, até num determinado momento onde não vai ter luz do sol, porque está de noite, ela vai nadar mais perto da superfície. E você tem uma tonelada de bactérias que conseguem distinguir gradientes químicos, sejam gradientes químicos, porque ela é um gradiente químico que indica que tem alimento, e nesse caso ela nada na direção do alimento, seja gradientes químicos que dizem que tem alguma coisa tóxica ou perigosa, e nesse caso ela nada na direção contrária desses gradientes, ok? Isso é biologia básica, a gente conhece esses seres há muito e muito tempo, né? A questão que dá, obviamente, a questão filosófica da mente aqui, é se elas têm experiência, certo? Se elas têm qualia, ok? Tradicionalmente, o Anderson vai tratar com seres um pouquinho mais complexos, né? Fungos, formigas, benzoário nem é tão mais complexo assim, né? Mas com seres um pouquinho mais complexos, certo? Mas eu quero começar lá de baixo, ok? Bom, é muito fácil a gente pensar que essas bactérias são autômatos, porque a gente consegue entender o funcionamento delas com uma razoável clareza, com uma razoável mecanicidade, a gente consegue entender que ela recebe um fótonzinho, esse fótonzinho vai ligar alguma coisa lá que faz ela nadar para baixo, e depois que esse fótonzinho perder um determinado valor, ela vai nadar para cima, se receber outro fótonzinho, liga essa mesma coisa, nada para baixo, e ela vai ficar fazendo isso e subindo, né? Bom, será que a gente não assume que ela é um autômato só pelo simples fato de que a gente consegue entender ela funcionando de uma maneira mecânica, com uma certa intuição, com uma certa facilidade, e um animal que, por ser mais complexo, mas que funciona exatamente da mesma maneira mecânica, a gente simplesmente, por uma falha da nossa capacidade de imaginação, a gente não consegue juntar as peças de como ele mecanicamente funcionaria, então a gente assume que ali tem uma espécie de consciência, subjetividade ou qualia, né? Que grande diferença será que a gente está fazendo realmente? Será que a gente está realmente raciocinando diferente do Descartes? Descartes, todo mundo sabe, obviamente, a gente está falando aqui para filósofos, assumiu que todos os animais eram autômatas, estou obviamente simplificando, e os homens tinham uma alma separada que se via como uma espécie de controle do corpo, né? Por que ele assume isso? Na época do Descartes, você tinha vários autômatos sendo feitos, principalmente pelas pessoas que construíam relógios, autômatos que até hoje são razoavelmente bem impressionantes, como o Paulo de Valcanson, que era capaz de comer e defecar as comidas, tinha um lá que assinava o nome, tinha um que tocava uma gaita, um negócio assim, né? E ele assumiu simplesmente, olha, eu entendo como é que são esses autômatos, eu não preciso ver nenhuma alma neles para entender como eles funcionam, os animais são mais simples, eles devem funcionar só com um autômatozinho um pouquinho mais complexo, também não precisa de alma neles, ser humano sendo mais complexo, a gente precisa enfiar uma alma ali, né? Será que a gente não está fazendo o mesmo erro de Descartes, só falando, olha, eu entendo como, sei lá, uma bactéria em paramécio é autômato, porque eu consigo entender as pecinhas que estão funcionando ali, mas se a gente está falando de um ser um pouquinho mais complexo, um peixe, aí já não consigo entender, então eu já enfio uma sensibilidade ali, né? O que é que tem na sensibilidade, dado todas essas questões que eu abordei e dado o experimento da caverna do Chalmers, além do que você tem um aparelho sensório, normalmente ligado a um aparelho motor, e esse aparelho sensório, para ser um aparelho sensório, ele é necessariamente um aparelho discriminatório, ele consegue discriminar se tem luz, se não tem luz,
se tem alimentos, se não tem alimentos, se tem um inimigo ou não tem um inimigo, então ele faz uma discriminação em relação ao ambiente. Essa discriminação, ela só é útil se ela estiver ligada a um aparelho motor, porque o que adianta você saber se tem alimento, se você não consegue nadar até o alimento, ou se tem um inimigo, se você não consegue fugir do inimigo, isso não faz o menor sentido. Então, aparelhos sensóricos são necessariamente ligados ao aparelho motor. Diga-se de passagem, e a gente não vai entrar nisso, quando você chega nas discussões sobre o neurônio espelho, às vezes o aparelho sensório e o aparelho motor, no que diz respeito ao neurônio, é o mesmo neurônio, não precisa nem ter dois, um sensório e um motor, certo? O sensório e sensório e motor, numa coisa só, mas a gente nem precisa entrar nisso, ok? E se a gente tem um aparelho discriminatório do meio ambiente ligado num aparelho motor, qual é a dificuldade de assumir que o que uma bactéria tem para ver se o ambiente tem luz ou não tem, ou se tem comida ou não tem, é só uma diferença de grau de um ser humano tem para ver se tem luz ou não tem, ou se tem comida ou não tem, é? E aí a gente entra, obviamente, na base do raciocínio darwinista, certo? O Darwin tem uma clássica frase do Darwin, que é a natura non facti saltum, na natureza não dá saltos, né? A natureza vai aos pouquinhos. Tem um debate na filosofia da biologia, se tem pequenos saltos por um equilíbrio pontuado, se é mais gradativo, também numa palestra não é sobre esse debate, e é um debate, para ser bem sincero, meio irrelevante, certo? Mas a base do pensamento darwinista é que seja lá o que aparece no mundo natural, aparece em graus e vai aparecendo aos pouquinhos até aparecer de uma maneira mais completa. E eu acho que vale a pena a gente se ater um pouquinho nisso para tentar entender melhor o que significa essa questão no Darwin. Tá? Para um pessoal que não gosta muito de estudar propriamente biologia, quando a gente pensa na inovação darwinista, a gente pensa no princípio de evolução por seleção natural. Okay? A evolução não é uma inovação darwinista, Erasmo Darwin, avô de Darwin, já era evolucionista, o Lamarck já era evolucionista, certo? A seleção natural já é um princípio um pouquinho mais darwinista, embora ele também não fosse o único, mas tem uma coisa que é bem particular do Darwin e que é o princípio pelo qual o Darwin cria o princípio da seleção natural, que é, eu acho, que onde a gente deveria focar aqui nessa palestra para o tema que a gente está trabalhando, que é o que a gente chama, na biologia de hoje, de variação intraespecífica, ou seja, variação dentro da espécie, ok? A descoberta de Darwin da variação intraespecífica é o que faz a virada de chave do pensamento darwinista, do pensamento antes, que a gente chama de pensamento tipológico, para o pensamento que vem depois, que é que a gente chama de pensamento populacional, ok? Antes de Darwin, é que eu vou usar umas metáforas para deixar mais claro, mas antes de Darwin, a ideia é que as espécies existiam como tipos, então é um negócio meio platônico, uma ideia platônica, ela tem um modelo perfeito, né? E os animais, eles não são idênticos a esses modelos perfeitos, porque quando você bota matéria, acaba sempre tendo um errinho ou outro. Então, as variações entre os diferentes animais eram só pequenos erros de cópia desse modelo perfeito. Mas a diferença que realmente importava era a diferença entre os modelos. Então, para uma girafa ou para uma gazela, são dois modelos diferentes. De uma gazela para outra gazela da mesma espécie, são só errinhos nesse modelo, certo? Errinhos no processo de cópia, mas não são relevantes. A diferença relevante era a diferença entre os tipos. A gente chama isso de pensamento tipológico. O Darwin virou a chave. Ele falou, não, olha, a diferença que importa não é a diferença entre as espécies, é a diferença dentro da espécie. Ele não chama não, esse é um termo depois da filosofia da biologia, de diferença intraespecífica. Em qualquer espécie, todos os indivíduos são diferentes de todos os outros indivíduos. Não existem idênticos, nem gêmeos idênticos, nem o Marco Aurélio e o sósia dele são absolutamente idênticos, ok? Não existem, ok? Você tem diferenças entre todos os indivíduos. Às vezes, a gente consegue perceber claramente a diferença entre os humanos, certo? Mas é de se esperar que algum animal que olha para os nossos humanos, para nós, acha a gente todos iguais, ok? Do mesmo jeito que a gente olha para morcegos ou para lulas, não o presidente, mas os animais,
e acham eles idênticos, mas eles não são idênticos, eles são capazes de diferenciar entre si como indivíduos, ok? Morcegos têm até estruturas sociais que dependem da habilidade deles se diferenciarem entre indivíduos. Então, para a gente vê tudo e fala morcego, mas para ele esse morcego é o Antônio, aquele morcego é o Zé. Eles não se dão nome, não. Golfinho se dão nome. Mas morcego, até onde a gente sabe, ainda não sabe deles se darem nome, mas que eles se diferenciam entre indivíduos, eles efetivamente se diferenciam entre indivíduos. E como é que funciona a evolução por seleção natural? Se você tem um conjunto de indivíduos com pequenas diferenças entre si, e você tem um ambiente que eles competem, e diga-se de passagem, é sempre bom lembrar que a competição importante no darwinismo é a competição dentro da espécie e não fora da espécie, A verdadeira competição não é o leão competindo com a gazela para ver se o leão fica com fome ou se a gazela morre. A verdadeira competição é a gazela competindo com outra gazela. A gazela que correr menos, morre. As que não correrem tão pouco, sobrevivem. Essa é a verdadeira competição. A gente compete, a nossa comida que a gente come é uma comida que o outro não comeu, a água que a gente bebe é uma água que o outro não bebeu, o abrigo que a gente se abriga é um abrigo que o outro não se abrigou. E, principalmente, o parceiro sexual que a gente copula é um parceiro sexual que o outro não copulou. Parceiro sexual é uma das principais fontes de competição dentro do mundo biológico, ok? Obviamente, em outros lugares que a água é escassa, obviamente a água pode ser mais importante do que o parceiro sexual, mas em média, o parceiro sexual é quase que a principal competição. Tanto que existe toda uma área da evolução que a gente chama de evolução sexual. Então, você tem pequenas diferençazinhas dentro da espécie e você tem um ambiente onde essas diferençazinhas competem uma com a outra, e dessas diferençazinhas, uma ou outra vai aumentar um pouquinho a probabilidade de você ter mais filhotes do que outro, na média da população com quem você compete. Se você tiver mais filhotes do que a média da população com quem você compete, isso é definição de seleção natural. Ok? Seleção natural é isso. Você tem mais filhotes em média do que a média da população com quem você compete. Essa é a definição. E o Darwin, então, percebeu que essas diferenças entre as espécies, na verdade, são só o acúmulo dessas pequenas diferenças entre os indivíduos. Ok? Aí tem toda uma discussão, que eu também não vou entrar aqui na filosofia da biologia, do que são espécies. Mas eu quero trazer dois experimentos, um experimento de pensamento e um empírico, um real. Primeiro vamos de pensamento, que eu acho que ele é mais interessante e, inclusive, bate hoje direitinho. Vocês estão no Rio, eu estou em São João del Rei, certo? Imagina que eu estou aí no Rio, na praia, qualquer praia aí do Rio, e eu estou na beirada do mar, certo? E eu estou de mão dada com meu pai, perpendicular à praia. Então, a praia está aqui, eu estou perpendicular aqui. Eu estou de mão dada com meu pai está de mão dada com o pai dele, meu avô, que está de mão dada com o pai dele, meu bisavô, e assim por diante. Vou imaginar que a minha família, por algum motivo, infelizmente, não morre, certo? Então, você está montando uma linha de pais, ok? Pai, do 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 pai. E imagina que cada pessoa está ocupando um metro, ok? Então, cada metro é uma geração, certo? Quando essa linha tiver 480 quilômetros, que é mais ou menos a distância do Rio até aqui São João del Rei, você tem 480 mil gerações. Quando você tiver 480 mil gerações, a pessoa que está lá no final da linha é o último ancestral comum entre um homem e um macaco, ok? Não é um Australopithecus, não é um Erectus, todo esse resto está tudo na fileira, ok? É o último ancestral comum em relação a um homem e um macaco, ok? Se você pega uma bicicleta e vai andando nessa bicicleta vendo essas pessoas, a diferença entre uma pessoa e a pessoa do lado é a diferença normal entre pai e filho. Não tem nenhum momento onde você fala aqui acabou Homo sapiens e começou Homo erectus, não tem nenhum momento onde você fala aqui acabou Homo e começou Planthropus, não tem, ok? A diferença entre um indivíduo e outro indivíduo é só a diferença normal entre pai e filho, ou pode ser mãe e filho, o experimento funciona de qualquer jeito, certo? Isso eu acho que representa muito bem o que a gente chama de pensamento populacional, e de que a diferença entre as espécies é só, na verdade, um acúmulo das pequenas diferenças entre os indivíduos, ok? E é isso que é, o Darwin, a natureza não dá saltos, certo? Você vai aos pouquinhos, e agora, em vez de ter um pensamento tipológico, a diferença era entre os grandes grupos, entre as espécies, e as diferenças individuais eram irrelevantes, o Darwin inverteu.
As diferenças individuais é que são relevantes, e a diferença entre os grandes grupos é que é, na verdade, uma espécie de abstração da soma dessas pequenas diferenças. Tem um debate aí de o que significa espécie, mas não vou entrar nisso não, ok? E agora um experimento real, não um experimento de pensamento. Existem... Gustavo, Diga. só para te avisar que você tem mais 5 minutos, tá? Tranquilo, pode deixar que eu acabo. Existem no mundo espécies que a gente chama de espécies anel. São quando você tem duas espécies que não se cruzam entre si, mas elas formam um anel de espécies que elas se cruzam, uma que se cruza com a outra, que se cruza com a outra, que se cruza com a segunda, ok? Você tem gaivotas, a gaivota Laurus fuscus e Laurus argentatus. São duas gaivotas na Inglaterra, que elas não se cruzam entre si, você consegue perceber vendo que elas são diferentes, ok? Mas a Laurus fuscus cruza com uma outra que está lá na Finlândia, que cruza com uma outra que está na Rússia, que cruza com uma outra que está na Sibéria, que cruza com uma outra que está no Canadá, que cruza com uma outra que está na Groenlândia, que cruza com uma outra que está na Islândia, que cruza com a Laurus argentatus na Inglaterra. Ela literalmente dá uma volta ao mundo. É exatamente o experimento das pessoas de mão dada, só que existe. Você pode ir lá, essas gaivotas efetivamente existem. Bom, é o que a gente espera de uma propriedade biológica, ok? De uma propriedade biológica, a gente espera que exista um número imenso de graus e a gente espera que não existam saltos nenhum. Bom, a gente não tem nenhum grande problema de assumir que coisas como, por exemplo, inteligência, certo, vão cair dentro dessas propriedades, vai ter diferenças individuais entre inteligências, tanto entre os indivíduos da mesma espécie, como indivíduos, um homem de espécies diferentes, um homem, um cachorro, um gato. Espécies de cachorro também são classificadas em relação aos seus diferentes níveis de inteligência. A gente não tem nenhum grande problema de falar isso, assim como a fala, existem diferentes falas e também é dividida em graus, inclusive dentro da própria espécie humana, habilidade de fala, porque cargas d'água seriam diferentes com a consciência, ok? Se a consciência surge do ponto de vista biológico, ela tem que surgir assim, não tem outro jeito dela surgir dentro de um ponto de vista puramente darwinista. O que resta, então, de possibilidades, pelo menos dentro desse panorama que eu estou tentando montar aqui, e aí eu já levanto a bola, de certa maneira, para o Anderson. Me parece que acabam restando 3 possibilidades, e eu considero que só 2 delas são razoáveis, certo? A primeira possibilidade é que a consciência ela vai surgir como uma luz que acende, um negócio abrupto, ok? Pode surgir como uma luz que acende ou em algum momento da evolução, ou, se você for um panpsiquista, um proto-panpsiquista, vai surgir no momento da física, qualquer no Big Bang ou qualquer coisa assim. Bom, aí, se esse é o caso, ela, na verdade, eu não consideraria ela uma propriedade biológica, certo? Para mim, isso aí é dualismo vagabundo, certo? A gente pode simplesmente desconsiderar essa possibilidade. Eu assumo que a consciência é uma propriedade biológica, então ela não surgiu no Big Bang, nem acendeu a luz em algum momento, quando um macaco virou gente, ou quando, sei lá, um guaxinim virou macaco, sei lá, certo? Não funciona assim. A outra possibilidade, que é que o Anderson vai defender, é que ela vai surgindo em pequenos graus, certo? Até você ter uma consciência padrão nossa, que, diga-se de passagem, não há motivo nenhum para não achar que é também um grau, porque a gente pode continuar a evolução e a gente é só um meio no caminho de outro tipo de consciência que vai achar que a nossa consciência é praticamente inexistente. E a outra opção, que, como eu disse, eu não ia defender aqui, porque a palestra não é sobre isso, certo? É dizer que a consciência, nesse sentido ontológico, certo, da caverna do David Chalmers, ela não se encaixa bem em biologia nenhuma, não se encaixa bem em física nenhuma. A melhor coisa que a gente faz é fazer como ilusionista, falar que esse tipo de coisa simplesmente não existe, e o que existe é a nossa capacidade de distinguir. Do mesmo jeito que a bactéria distingue se tem luz ou não tem luz, eu distingo o Rodrigo do Marco Aurélio aqui nessas imagenzinhas, mas não preciso de nenhum tipo de conceito mágico, misterioso, de consciência e qualia para fazer isso, eu faço essa distinção do mesmo jeito que o meu celular aqui, ele consegue, se eu botar uma foto do Marco Aurélio, uma do Rodrigo, e falar com o meu celular, esse é o Marco, esse é o Rodrigo, selecione todas as fotos que eu tenho do Marco e todas que eu tenho do Rodrigo, ele consegue distinguir todas as fotos do Marco, todas do Rodrigo, a gente não precisa assumir consciência para isso, ele é só capaz de fazer distinção,
E o que a gente é capaz de fazer distinção também. A diferença, enquanto ser humano, para os outros animais, é que além de a gente ser capaz de fazer distinção, a gente é capaz de fazer narrativas. Né? E por conta dessa capacidade de fazer narrativas e de se confundir com as narrativas que a gente faz, a gente criou uma narrativa, e essa narrativa é de que a gente é uma mente consciente, que tem uma certa... Isso tem uma criação histórica. Se outro dia vocês quiserem, eu apresento sobre ilusionismo, dizendo como poderia ter surgido a consciência, não dentro da biologia, mas dentro da história humana mesmo, dentro da narrativa que a gente criou. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Meu arqui-inimigo levantou a mão. Eu não queria ser o primeiro, não, mas ninguém levantou. É o seguinte, sobre o seu robô que faz a distinção das fotos minha e do Rodrigo, só avisar que até hoje eu recebo fotos do meu irmão. Eles não sabem diferenciar, não. E o meu irmão colocou o negócio de reconhecimento facial para abrir o computador dele, né, destravar. Eu abro, põe minha cara, destrava, eu entro no prédio dele. Eles nunca distinguem. Eu, como um ser humano detentor de qualhas, também não sou capaz de distinguir entre você e seu irmão. Você tem que ser tão bom quanto a minha mãe. A minha mãe nunca... Enfim. Mas, na verdade, é o seguinte, é claro que você sabe... Você não olhou para o seu irmão e pensou que era você, não? Já, no espelho, já olhei para o espelho e achei que era ele. Esse é um caso, algumas vezes. Mas o que eu ia falar com você é o seguinte, é claro que você sabe que eu conheço essa sua história aí já tem algum tempo. Na verdade, eu fiquei intrigado com alguns elementos que você falou. Eu vou falar de 3 rapidinho, eu queria que você reagisse. O primeiro deles é da forma como você... porque você começou falando lá de qualia, etc. E eu tenho a sensação de que boa parte da sua rejeição dessa noção... Eu vou pegar uma caneta aí, vai falando que eu estou te ouvindo. Tá. Anota mesmo aí, viu? Para ver se você aprende. Anota aí o que eu vou falar, que é o seguinte. No caso do seu ilusionismo, eu acho que ele, em boa parte, ele é motivado por uma ideia que me parece equivocada, que tem origem no Nagel também, que você mesmo citou, de um caráter ontológico que seria, digamos, essencialmente privado do qual. E eu fico pensando o seguinte, é claro que no seu exemplo lá da caverna, experimento mental da caverna, que tem algo, o acesso ao tipo de evidências subjetivas, assim, das experiências, né, de qualia e tal, eles são subjetivos. Agora, o fato de ser subjetivo não significa que ele seja necessariamente privado ou acessível a um único, né, indivíduo. Então, sair de uma coisa a outra, que me parece que é o que o Nagel faz, porque é o seguinte, na hora que a gente diz que o médico não sabe, ou não pode sentir a sua dor no dedão do pé quando você bate na parede, ou que eu não posso ter a sua experiência, a gente faz uma estranha confusão entre type token, que é o seguinte, é claro que eu não posso ter a mesma experiência token. Uma experiência token é uma ocorrência única que envolve uma relação com o indivíduo. Assim como eu não posso ter a sua digestão, eu não posso ter, enfim, nenhum evento ocorrente que é relacional, que envolve relata, tem um indivíduo em relação com alguma coisa, você pode ter o mesmo, porque aquele foi uma ocorrência única com aquele indivíduo, sabe? Só que na hora que a gente fala dele ter a sua experiência, a gente está claramente dizendo uma experiência do mesmo tipo, ou seja, ele entreter a mesma experiência tipo, ou ter o mesmo qualia. Então, por exemplo, saber como é um morcego não significa que eu tinha que ser aquele morcego, senão nenhum morcego sabe o que é ser um outro morcego, todo mundo só pode ter a sua própria ocorrência, sabe? Quando o que a gente está dizendo é compartilhar o mesmo tipo. Aí, se a gente entende isso, aquele seu exemplo lá de juntar os cérebros e poder comunicar diretamente, pegar aí os seus sistema nervoso, sei lá, como que nocioceptivo, né, que chega lá, sei lá onde no seu cérebro, que digamos que é o correlato da sua dor. Se a gente ligasse os fios direitinho no médico, acho que ele poderia sentir o seu dedão do pé. Nesse sentido relevante, porque a gente, digamos que a confusão que eu acho que está sendo feita é que o sujeito, como relata de uma relação token, ele não é objeto do type
relevante, que é o qualia. Senão você acha que o qualia é a relação toda, e você torna o token particular como uma coisa a ser replicada, que evidentemente não vai ser, mas isso não seria um problema específico de experiência subjetiva, seria uma coisa que ninguém pode ter nada parecido com nenhum outro tipo de relação que envolve indivíduos. Mas eu estou falando tudo isso pelo seguinte, que é falsa a afirmação de que ninguém pode ter a minha experiência, e Nagel tirou dali consequências estranhas. Essa é a primeira reação. Segundo, você fala dos robôs que não precisariam ter qualia, porque poderia fazer a mesma coisa sem qualia, e aí tem um robozinho tosco lá dos anos 60, do Tenet, enfim, exato. Eu fico pensando em experimentos de contraste que estão na base, porque olha só, uma coisa é óbvio que experiências elas fazem discriminação e que é possível você ter sistemas discriminatórios sem consciência. Isso ninguém está discutindo. Quando você pega essas teorias, por exemplo, GWT, etc., como o do Bars, que eu estou pensando, é como se eles viessem de cima para baixo. Em vez de tentar achar evolutivamente a consciência sendo montada lá do início, ele parte de caso paradigmático humano e depois tenta ir para baixo, tentando ver coisas. Isso outros fazem, porque o Bars nem fez isso, né? Ele parte só de relato verbal, etc. Casos paradigmáticos humanos e tenta ver o que acontece. Só que as experiências de contraste é pegar determinados tipos de coisas que a consciência altera, tempo de resposta, altera, digamos, comportamento em determinados cenários. E altera um comportamento óbvio, que é o nosso comportamento de relato verbal. Só que eles fazem hoje com corvo, com outros bichos, experiências de contraste parecido. Na hora que você falou eles fazem a mesma coisa, me parece que eles não fazem a mesma coisa da mesma forma. Essa diferença seria uma diferença evidencial, ou seja, de um papel desempenhado por consciência. Eu entendo que a gente... eu não estou dizendo que a gente vai ter critérios, você sabe que eu acredito nisso, né? Que epistemicamente a gente vai chegar a um tanto de casos difíceis que não há evidência nenhuma, que não dá mais para dizer se a bactéria, se aquela lesma está sentindo alguma coisa ou não, etc. O que eu estou dizendo é que essa afirmação de que qualquer sistema, consciente ou não, faz a mesma coisa do mesmo jeito, não me parece ser o caso a partir de evidências de casos de contraste, experimento de contraste. Esse é o meu segundo comentário. E o terceiro, esse é rapidinho, porque nem é a minha praia, é a sua, mas é porque a sua imagem do você e seu pai dando as mãos e chegando até Belo Horizonte, aliás, isso era só até São João del Rei, me parece. E me parece assim, que é verdade que pai e filho, você vai ver andando de bicicleta, eles são todos meio parecidos, ou semelhanças pai e filho. Mas aí parece ter tá pressupondo um gradualismo perigoso, né? Porque, assim, ao mesmo tempo em que as mudanças parecem graduais, que essa natureza não dá salto, é possível, porque a verdade é a seguinte, talvez a sua família não seja a melhor adaptada, mas ainda está por aí, sabe? Mas aí se você pudesse ver todas as criaturas dando as mãos aos seus pais, e na praia até São João del Rei, a gente vai ver que tem umas que saíram voando, sabe? Tem mudanças mais radicais, sabe? O que eu fico pensando é que é possível que de uma geração para outra, uma mutação, etc., que a mudança seja não propriamente gradual e altamente seletiva, e que altera depois características, seria o médio aí de uma população. O que eu fico pensando é o seguinte, é que é possível uma história em que a consciência apareça em algum momento evolutivo como um salto seletivo. Ou seja, não me parece uma aberração biológica. Eu não defendo essa tese, não. Mas é só porque essa imagem gradualista faz parecer, porque da mesma forma que apareceram outras características de outros indivíduos aí, de diferentes espécies hoje, sabe? Que me parece que em algum momento você vai ver o filho e falar, olha, ele é bem diferente do pai. E isso pode ter impacto populacional depois. Mas quando isso acontece, você tem que olhar como é que é o leiteiro, o vizinho, o carteiro. Eu recomendo, mas assim... aí você descobre, enfim, carteiros que vão, sabe? Vai lá. Então vamos lá, vamos de trás para frente. Você tem um debate na filosofia da biologia em relação ao quão gradual é o gradualismo, se você pode pequenos saltos, se você tem grandes saltos. Quem trouxe a metáfora ideal para isso é um filósofo clássico matemático chamado Fischer, que fala
todos os seres vivos, eles estão razoavelmente bem adaptados ao ambiente deles, certo? Então, e por isso que eles estão vivos, diga-se de passagem. Então, você imagina um microscópio que você está quase conseguindo focar, né? Se você quer garantir o foco desse microscópio, a melhor coisa que você faz é girar um pouquinho para frente ou para trás, que você piorar um pouquinho, você percebe que piorou, se melhorar um pouquinho, você percebe que melhorou. Agora, se você tentar ajeitar esse microscópio, dando uma girada e torcendo para que caia no lugar certo, a chance maior é que não dê certo. É possível que dê certo? Possível é, cara. As únicas coisas que não são possíveis são as impossíveis, são os triângulos de 7 lados e as bolas quadradas. É possível que tenha tudo começado com um alienígena veio cá e transou com um macaco? Possível certo? Mas não é o que a gente espera da biologia, a gente espera essas gradações. E, de fato, o que você falou, por mais estranho que possa ter soado para você, é exatamente o que a gente se espera. Eu tenho um artigo que era chamado, depois eu mudei o nome, era Descer na Escala Natural, mas inicialmente o nome era Como é ter um filho búfalo. Certo? Que a ideia era essa mesmo, sabe? Só dizer, olha, dá para nascer um búfalo de uma pessoa? Bom, você quer mostrar, na verdade, que não dá, mas deixar bem claro quais tipos de impedimento tem, que não são impedimentos de tipo, são outros tipos de impedimento que vão surgir para nascer um filho búfalo de um ser humano, né? A ideia é essa mesmo. Todas as espécies, inclusive as que voam, certo? Elas estão ligadas, inclusive as árvores e tudo, elas estão ligadas através de pequenas diferenças. E, de fato, você pode ter uma grande diferença de um pai para um filho. A gente vê gente que nasce com perna a mais, sei lá. Esse é um salto diferencial, certo? Tem gente que nasce cego, tem gente que nasce com 3 olhos, tem gente que nasce com um gêmeo. O Anderson vai mostrar, gente que nasceu com um gêmeo grudado na cabeça. Tem. Essas coisas tem, Elas não costumam ser evolutivamente boas, porque, como os seres humanos estão razoavelmente, todos os indivíduos, todos os animais e plantas e tudo, estão razoavelmente bem adaptados ao ambiente deles, uma mudança radical tende a ser desadaptativa. É possível que seja adaptativa? É possível que algum dia um peixe tenha simplesmente pulado do mar e começado a andar, mas fazer o quê, né? Não é assim que funciona na prática, é possível, A segunda questão, em relação a discriminar, eu talvez tenha falado errado quando eu disse que eles discriminam do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito, obviamente, é de jeitos diferentes, inclusive programas de computador diferentes vão fazer discriminações de fotos de jeitos diferentes, e alguns vão ser mais eficientes e outros vão ser menos eficientes, e alguns vão ter pontos cegos que os outros não têm. As discriminações vão ser diferentes entre indivíduos diferentes, entre espécies diferentes, entre aplicativos diferentes e câmeras diferentes. Para quem gosta de tirar foto, como eu, sabe a diferença gigantesca que faz a mudar de uma câmera para outra. Ela pega outro tipo de cor, outro tipo de ângulo, outro tipo de profundidade, muda completamente, mudando só o equipamento, O ponto aqui é que o que não existiria diferença é uma diferença ontológica, ou seja, a ideia é, o que eles estão fazendo são só discriminações, certo? E do mesmo jeito que a gente assume, eu estou assumindo aqui as pessoas razoáveis, porque obviamente tem gente que vai falar, o David Chalmers da vida vai falar que o celular está tendo experiência consciente, mas tirando essas pessoas que já enlouqueceram, eu estou assumindo que a gente entende que computadores e máquinas eles são capazes de fazer discriminações, e estou falando, olha, para discriminação não precisa de qualia, e estou dando, porque computadores e aplicativos de celular não usam qualia para fazer discriminação, e estou sugerindo que a gente também não precisa de qualia para falar, quando a gente está falando de bactérias fazendo discriminação, e aí depois estou falando, olha, só segue o rumo. Uma bactéria não precisa, os brizoários são colônias de bactérias, também não precisam, os fungos, que são uma espécie de colônia, que não é bem colônia, também não precisa, e só segue o rumo, e vai chegar no ser humano e vai continuar não precisando. Esse é o conceito. Em relação à questão, eu discordo de você, inclusive, que quando a gente está falando de qualia, a gente está falando de type e não de token. Para mim, a gente está falando de Tolkien mesmo. Okay?
entendo o seu argumento, que é claro, no dia a dia comum, a gente seguindo uma visão wittgensteiniana tradicional, como não existe linguagem privada, a gente está falando na nossa linguagem comum de types, certo? A gente está falando, quando a gente usa o termo dor, a gente não necessariamente, a gente está falando do conceito dor, que tanto eu, quanto vocês, quanto o meu cachorro, a gente meio que assume que sentem, E nesse sentido, enquanto linguagem pública, ela não levanta nenhum tipo de problema ontológico, metodológico, não precisa de filosofia da mente para lidar com isso, não precisa de metafísica, não precisa de nada. A gente toca o barco e a gente existe assim até hoje. Todo mundo aqui sente dor, todo mundo vai no médico dizendo que sentiu dor, os médicos entendem quando você fala que sente dor, os médicos te dão remédio para diminuir a sua dor, e a vida segue sem nenhum grande problema filosófico. O problema filosófico entra nos tokens mesmo, certo? E aí é a sua dor que eu não tenho acesso. E eu discordaria de você em relação ao fato de você poder ter acesso com uma máquina, o mesmo ligando um cérebro com outro. Eu diria que quando você for fazer esse tipo... nesse artigo, você leu o artigo, nem precisava te contar, mas o pessoal que não leu, eu falo lá, imagina que a gente tem um leitor de mente perfeito, ou seja, uma máquina que, quando eu sonho, ela mostra um sonho no monitor idêntico ao que eu sonhei. Eu estaria tendo acesso em terceira pessoa ao sonho de outra pessoa. Aquilo lá é um acesso direto, e a minha resposta para isso é que não. Por que não? Porque aquela máquina teve um princípio para ela ser construída. E como é que ela foi construída? Ela vai ser construída com algo parecido com o seguinte: a pessoa vai entrar num PET scan da vida ou qualquer coisa assim e vai falar, pense no elefante, aí você pensa no elefante, vê a área do cérebro. Pense em azul, você pensa em azul, vê a área do cérebro. Vai ter que fazer assim para fazer um mapeamento de como é que funciona o cérebro daquela pessoa, e aí você vai, com esse mapeamento, você vai conseguir fazer a replicação disso num monitor, e a gente vamos assumir que os cérebros dos seres humanos são todos parecidos o suficiente, de modo que se você fizer um mapeamento do cérebro de alguma das milhares de pessoas, você não precisa fazer do resto da população, de modo que agora eu vou lá, meu cérebro nem foi mapeado, eu vou lá, sonho, e ele mostra meu sonho em detalhes, certo? Ainda assim, todo esse funcionamento, ele depende de uma coisa, e que é o relato, certo? Se não tiver o relato, um relato verossímil, e um relato que você não pode verificar, a não ser acreditando no relato do cara, tudo isso foge, certo? Se aquelas 1000 pessoas que vão fazer o PET scan, para você ver onde é que está a parte que pensa elefante, todas as 1000 combinarem, vão sacanear a pessoa, vão pensar num rato, quando eles mandarem pensar em elefante, vão falar que a gente pensou em elefante. Acabou o acesso. Então, não é um acesso direto, é um acesso indireto através de relatos, só que você fez uma manobra ali para transformar esse relato num programinha de computador que transforma um PET scan num vídeo. Mas ainda assim, você está dependendo de um relato, que você de uma coisa que você só tem acesso necessariamente através daquele relato daquela pessoa, e não com acesso direto. Ou seja, mesmo que pareça que você tem um acesso direto, só parece que você tem um acesso direto porque você conseguiu mascarar o relato. Claro que eu vou passar a palavra, mas só dizer que a gente não concorda em nada, incluindo as azeitonas. Roberto, você agora. Bom, eu começo a discordar das azeitonas, que eu acho que são as coisas mais maravilhosas. É um marco civilizatório da humanidade. Vinho, azeitona e o pão. Sem isso, não há mundo mediterrâneo e a vida não tem graça nenhuma. Dessas aí eu só como pão e nem esse eu gosto muito. É verdade. Bom, eu como tudo de farinha. Bom, o primeiro ponto, eu toquei em 2 pontos, o Marx já tocou antes, obviamente, talvez eu me repita um pouco o que ele disse, é com relação à noção de discriminação, que eu acho que você usa de uma forma muito genérica, né? Você mesmo já fez um certo conceito. É claro que uma bactéria discrimina anaeróbica, por exemplo, o ambiente pobre de oxigênio de um ambiente rico de oxigênio. Ela tem que viver no ambiente pobre de oxigênio, porque ela tem um magneto lá dentro,
e faz com que ela, por exemplo, em lagos, ela vá para o fundo do lago, etc. Sim. Mas esse sentido de discriminação bem amplo não é um sentido que é interessante, né, para a consciência. Quando a gente fala de discriminação para a consciência, a gente tem que pensar, por exemplo, no que eu estou me lembrando aqui da Schellenberg, que está lá com o Marco lá nos Estados Unidos, fala de competência ou capacidade de single out, eu não sei como se traduz isso bem em português, de singularizar um certo objeto. Então, por exemplo, uma coisa é uma bactéria se movendo para o fundo do lago. Outra coisa é quando um pássaro identifica uma mariposa perfeitamente bem camuflada, quase perfeitamente bem camuflada numa árvore, vai lá e pega ela. Uhum. Tá? Uhum. Esse nível de discriminação, na minha opinião, envolve consciência. Aquele outro, obviamente que não. Okay. Há um contínuo entre esses dois? Não sei. Alguma coisa deve haver, claro. A gente não vai supor que a consciência veio do nada. Bom, esse é um dos pontos. Eu acho que se a gente trivializar demais a noção de discriminação, quer dizer, a gente trivializa também a noção de consciência. Uhum. Isso torna o debate mais ou menos infrutífero. O meu outro problema é o problema que eu tenho sempre. Eu ouço você falar, a gente já também, como o Marco me discordo de você quase tudo, mas antes de mais nada, parabéns pela palestra, gostei muito, eu sou muito grato por ter ouvido, estou participando, tá participando. É porque eu acho que vocês fazem do coalho um espantalho, muito fácil para você jogar depois fora. Bom, é alguma coisa privada, que tem uma ontologia estranha. Então, é uma espécie de marciano que habita a cabeça das pessoas, um alienígena, um alien que está por aqui e tal. É mais ou menos como o Dennett faz, tá? Uhum. Aí depois que se você é materialista, eu tenho certeza que você é, eu também sou, bom, é claro que eu não acredito nisso. Eu acredito no alienígena que está aqui dentro, na minha cabeça, ou um espírito maligno, cartesiano, que é esse que está dando consciência. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou também um deflacionista, um ilusionista. Isso não existe, tá? Agora, por que a gente tem que assumir que é isso? A gente pode deflacionar essa noção dessa carga ontológica que justamente Chalmers, desde Descartes até Chalmers, as pessoas dão a isso, e tratar isso simplesmente com a palavra consciência, caráter fenomenal. Bom, aí cabe a pergunta, isso é alguma coisa essencialmente privada? A resposta é não. Você diz que sim, mas repara bem, eu vou dar um exemplo claro, usando um exemplo seu. 2 siameses, cujos cérebros sejam colados justamente pelo lóbulo parietal. Agora coloca uma coleção de siameses que vai de Copacabana até aí. Eu corto o dedo do primeiro que está em Copacabana. O daí não vai sentir dor? Sei. A mesma dor? Sei. Vai. Isso empiricamente está comprovado. Então a dor não é privada. Tá? Ela é privada sob a perspectiva, sob uma ótica da primeira pessoa. E ela também não é subjetiva nesse sentido, porque se eu faço isso no dedão do que está aqui em Copacabana, e o dedão, e o cara que está lá em São Judas, São João do Rio, São Judas perdeu a bota. Vai sentir dor, então isso não tem nada de subjetivo. Tá? Isso é alguma coisa bastante objetiva. Então, qual é o problema? Se os siameses compartilham a objetividade, qual é o problema? O problema é a descrição, a narrativa inventada pelo senhor Dennett sobre o que seja qualia. A palavra qualia, que é o problema, o conceito de qualia é que ele é comprometido ontologicamente com um dualismo. Se você, obviamente, não é dualista, você vai querer jogar isso fora. E eu jogo fora. Mas eu jogo fora, eu não quero jogar a criança junto com a água suja fora. Eu jogo a água suja fora e fico com a criança. A consciência continua sendo algo real. Mais uma vez, corta o dedo do dedão do cara que está aqui. O outro não vai berrar lá em BH? Vai berrar. Se ele berrar... É capacitismo hoje em dia, não pode ficar cortando o dedo do pessoal. Se ele berrar, é porque existe uma consciência real.
Tá? Então, esse era o meu ponto. Mas muito obrigado pela apresentação. É sempre um prazer te rever. Eu que agradeço, Horácio. Vamos lá. De fato, sim, eu estou usando um sentido de discriminação ampla e estou dizendo que o que diferencia são graus de discriminação e capacidades discriminatórias, dado as necessidades evolutivas. Eu gosto de um exemplo que nem é muito relacionado ao que a gente tem aqui agora, mas acho que apresenta bem isso. Eu já dei esse exemplo em alguns lugares. Você tem um animal que é tipo um furão da vida, você tem duas espécies, é tipo um suricate, um negócio desse assim, para quem não sabe o que é suricate, pensa no Timão e no Pumba. Tem um que ele gosta de comer ovos, então ele faz um esquema que ele bota numa posição de futebol americano, ele pega o ovo, acha uma pedra atrás, abre a perna, joga o ovo por baixo da perna e quebra o ovo na pedra e ele vai lá comer o ovo. Tem outra espécie bem relacionada com isso que gosta de comer ovos também, mas ela não tem essa manha, e ela come principalmente raízes e insetos. Então, o que ela faz? Ela cava e acha as raízes e os insetos. Quando esse animal, esse aí que gosta de comer ovos, mas ele, na verdade, não costuma conseguir comer ovos, ele acha um ovo, o que ele faz? Ele cava, certo? Ele cava a ponto de ser engraçado. Daqui a pouco o ovo está lá dentro de um buraco. Que ele vai cavando, e o ovo vai descendo naquele buraco, vai descendo, daqui a pouco o ovo está no buraco. Às vezes calha dele sem querer quebrar o ovo, aí ele come, na maioria das vezes ele não quebra o ovo nem nada, e ele desiste, o ovo fica lá dentro daquele buraco. Aí ele está conseguindo, single out, está conseguindo discriminar o ovo como o ovo. Num certo sentido está, no outro sentido não está exatamente, certo? Ele está no meio do caminho. Ou um outro exemplo que eu acho até mais interessante, um pouquinho mais aterrador do que isso, você tem um passarinho de alto mar, que ele faz um ninho na pedra, só que no alto mar você não tem muito graveto para fazer ninho. Então o ninho dele, na verdade, ele caga um círculo, assim, é um círculo de bosta mesmo, que ele caga e só faz um desenho, certo? Não é nem altinho nem nada, é só um desenho branquinho, em redondo assim, e ele bota o ovo dentro do ninho, certo? Dentro daquele círculo, e choca lá dentro. E às vezes ele tem que sair, pega uma comida e traz para o seu filhote. O interessante é que esse passarinho, ele tem uma estratégia que é a seguinte: para ele, se está dentro do ninho dele, é filhote dele. Se está tentando entrar no ninho dele, é inimigo. E às vezes acontece do filhotinho com o passarinho lá. O passarinho está lá vendo, o filhotinho vai cambaleando, sai do ninho, e aí depois dá meia volta e tenta voltar para o ninho. Ele vê o filhotinho dele entrando no ninho, ele mata o filhote. Por quê? Porque para ele é um invasor, certo? O filhote é o que está dentro do meu ninho, não o que está tentando entrar no meu ninho. E o clássico exemplo do cuco. O cuco é o mais clássico exemplo, que ele bota ovo no ninho de outro filhote, o filhote cuco nasce antes do outro, empurra o ovo do outro para fora, e vai crescendo, daqui a pouco você tem um passarinho desse tamaninho alimentando um cuco que é 7 vezes o tamanho dele. Bom, o que são esses exemplos? São casos onde alguma outra espécie ou alguma questão aconteceu, onde os animais têm uma certa capacidade de single out, o filhote dele no caso, mas essa capacidade é limitada por uma certa circunstância e, eventualmente, ou algum outro animal consegue achar essa brecha na matrix e viola essa circunstância, como o cuco, ou, eventualmente, um passarinho azarado sai do ninho e acaba morto pelo próprio pai, mesmo o pai vendo ele sair do ninho. Aí você vai dizer, ele é capaz de identificar o próprio filhote? A resposta seria, como a gente espera na biologia, sim e não. Certo? A gente não espera que ele tenha uma capacidade perfeita de identificação, assim como o Marco Aurélio, de vez em quando, confunde-se com o próprio irmão no espelho. E eu já tive a experiência, não tenho irmão gêmeo, mas eu já vi gente na rua andando, achei que era eu. Certo? E depois eu falei, não pode ser eu, porque eu não estou lá, eu estou aqui. Certo? Acontece, certo? E eu diria, então, que entre uma bactéria e um pássaro e a gente, certo? Você vai ter diferentes capacidades de discriminação que, eventualmente, vão ser chamadas de single out quando estiver funcionando bem, mas quando tiver um erro, de repente você vai falar, porra, talvez ele não single out direito, não, certo? Talvez ele não discriminou correto, não. E até mais para frente, pode ser que no futuro tenha um animal muito melhor do que a gente em fazer certas discriminações e fale que a gente também é como esse passarinho que fica matando os nossos próprios filhotes.
Em relação ao espantalho, eu concordo com você, assim, entendo perfeitamente que você existe uma posição deflacionada da consciência e da qual é um sentido deflacionado, e que nesse sentido deflacionado ela pode talvez ser útil e ainda assim ser fisicalista. Eu não chego a discordar 100%. Eu tendo a evitar posições deflacionárias, não só na filosofia da mente, mas em qualquer outra, porque deflacionar um conceito é sempre uma boa estratégia para você dar uma resolvida, assim, na filosofia da religião, eu não consegui botar nada de filosofia da religião, mas você vê muito disso aí. Às vezes é fácil você até defender que Deus existe, porque você deflaciona tanto o conceito de Deus, que Deus é aquele ventilador ali, e aí ele existe, olha que o ventilador, certo? Daí eu acho que você sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente deflaciona o conceito para fazer ele existir, certo? Aí a gente poderia entrar numa discussão de quanto que dá para deflacionar, ou quanto que não dá para deflacionar, e ainda ser o que é o problema que gera a consciência. Porque se você deflacionar muito deflacionado, aí nem precisa de filosofia da mente. Como eu disse, a gente vai no médico, a gente fala que está com dor, o médico entende, ele passa o remédio, não gera nenhum problema filosófico aí. Se você deflacionar esse ponto, realmente está resolvido. E eu não sou eliminativista, não entrei nisso, nem vou entrar. Para mim, o conceito tem funcionalidade. Ele não tem realidade ontológica. Bem,